Esta é mais uma edição do ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, que discute, debate, polemiza, questiona, reflete e propõe iniciativas e temas que são muito caros ao nosso mandato e à sociedade gaúcha. Hoje o tema não poderia ser outro, que é o tema das mudanças climáticas. Só as notícias do El Niño, anunciadas na imprensa, já causaram até uma certa instabilidade e preocupação nas pessoas. E para falar disso hoje, nós temos na nossa bancada o professor João Pedro Schmidt, da Unisc, doutor em Ciência Política, e nós temos também o nosso queridíssimo Vicente Halber, engenheiro especialista em planejamento estratégico e ambiental, que já ocupou uma série de diretorias dos órgãos públicos, tem um vasto currículo, assim como o professor João Pedro também. Então, nós vamos partir direto para a nossa conversa, porque hoje nós temos muitos assuntos, né, deputado? E o currículo dos nossos apresentadores vai se apresentando ao longo do debate. Nós temos também questões prementes que participam dessa grande temática, que são as mudanças climáticas, e que preocupam demais o mandato. E uma delas, sem dúvida, é a questão da água. Eu queria que o deputado comentasse a respeito qual é o estado da arte dessa situação atualmente. Queria agradecer a presença da nossa bancada também. Saúdo o Celso, professor João Pedro Schmidt, o Vicente Halber também. É um prazer poder tê-los aqui para falar desse tema que deve ser central na nossa agenda política, mas infelizmente ainda não é. E eu já começo aqui fazendo uma propaganda de um livro que para mim é muito sintomático nessa hora, muito importante. Eu tenho recomendado ele e até presenteado várias pessoas, de autoria do professor João Pedro Schmidt, que é Mudanças Climáticas, porque o mais grave problema da humanidade não se tornou o problema político número 1. Então essa obra aqui eu recomendo para quem porventura quer iniciar no assunto, já tem algum aprofundamento, quem leu de diferentes níveis de compreensão do assunto, teceu elogios muito sinceros, assim é o meu caso. Fiquei muito encantado com a obra e penso que nós na política realmente não conseguimos colocar na ordem do dia na profundidade que o assunto merece. O que a gente se ocupa é quando dá a tragédia, aí todo mundo corre para mostrar que de alguma forma está agindo. Quando tem enchentes, como nós completamos agora 2 anos das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, estamos passando por uma estiagem que assevera muitas lavouras pelo Rio Grande do Sul. É um estado que sobrevive muito a partir da produção primária, e quando tem mudanças no clima, nós sentimos isso na economia. E no tema da água, eu falava fora do ar aqui para o professor João Pedro, nós estamos vivendo uma crise profunda na gestão dos recursos hídricos do estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos municípios, 317, foram colocados na mão de uma empresa que, não bastasse ela não ter muito tempo de experiência na área do saneamento, ela também tem problemas sérios do ponto de vista do mercado. Ela tem fragilidades orçamentárias, financeiras, que colocam em risco, inclusive, a permanência dela nesses 317 municípios. Não bastasse isso, o governador está por mandar um projeto aqui para a Assembleia que concede à iniciativa privada outros 177 municípios que não estão nas mãos da Corsã-Aegea. É um debate que a gente está fazendo, e tudo isso sem consulta nenhuma aos prefeitos, que são os titulares do serviço de saneamento, tampouco com as comunidades. Então é um assunto que realmente hoje o Parlamento Gaúcho, a partir da nossa provocação, foca, e temos uma comissão especial presidida pela deputada Estela Farias, que pretende percorrer o estado provocando essa reflexão sobre esse importante elemento da nossa vida, para o planeta Terra como um todo, que é a água. Muito bem, deputado. Queria novamente agradecer a presença dos ilustres professores. Eu vou chamar ambos de professores, porque são professores na abordagem, no vasto conhecimento que têm. Eu já queria trazer uma pergunta já emergencial.
aos dois professores. Enchentes, 2 anos depois. O que foi feito? Não foi feito nada? O que está para ser feito? Eu sei que o professor João Pedro fez uma pesquisa sobre a percepção desse tema no Vale do Taquari. Queria que os professores abordassem o tema das enchentes. O que foi feito, não foi feito, o que deve ser feito. Bom dia. Bom dia. Posso começar, então, saudando o deputado Jefferson, o Vicente, o Celso. Prazer em conversar com vocês. Olha, não é que não foi feito nada, mas pela envergadura do problema foi feito pouco. O que nós percebemos aqui na região do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari? Iniciativas de alguma dragagem de rios, iniciativas de monitoramento, de criação de sistemas de monitoramento, que é importante, melhor instrumentalização da defesa civil, algum plantio de árvores na beira dos rios, iniciativas desse tipo, e muitas obras de reconstrução de pontes, de estradas, financiamento do governo federal, especialmente, enfim, em termos de reconstrução de equipamentos, escolas, unidades de serviços públicos, enfim, isto foi feito e exigiu muito esforço. As casas ainda temos muito por fazer. Também houve iniciativas já de dotar os atingidos de novas moradias melhores via aluguel social e outros. Mas, em termos de mitigação, que é a grande preocupação hoje, não é apenas adaptar e reconstruir, ou invertendo a ordem, não é apenas reconstruir e adaptar um pouco, mas, sobretudo, pensar na questão da mitigação. Neste quesito mitigação, pouco foi feito. Nossa pesquisa averigou, inclusive, os planos de governo dos prefeitos eleitos. Alguns mencionavam pouco ou nada, e quando mencionavam, via de regra, era iniciativas no campo da reconstrução e da adaptação. Ou seja, parece que as enchentes ainda ensinaram um pouco aos gestores no sentido da urgência de medidas de mitigação. Todos têm que fazer a sua parte, inclusive os municípios. E, antecipando um pouquinho a percepção pública, a gente nota, assim, na população, nós pesquisamos 11 municípios, Lajeado e Santa Cruz, que são os polos, mais 9 municípios bastante atingidos, né? Se nota grande preocupação, as pessoas estão ligando as enchentes com as mudanças climáticas. Quando pensam em mudanças climáticas, mostram grande preocupação, ansiedade. Doenças mentais foram apontadas como um dos grandes problemas, e também há disposição para a ação, mas as ações referidas são muito no nível individual. Não há referência na pesquisa sobre iniciativas coletivas, que é o que pode nos tirar desta enrascada em que a humanidade está metida. Então, há muitos dados interessantes na pesquisa, posso referir alguns deles depois, mas gostaria de dizer inicialmente que não é que nada foi feito desde as enchentes, mas diante da envergadura do problema, pouco foi feito no sentido da mitigação climática. Muito obrigado, professor. Professor Vicente, com a palavra. Bom dia, satisfação participar desse importante debate. Aliás, o deputado coloca muito bem, precisamos conversar sobre esse tema. Então, bom dia ao deputado, bom dia ao Celso, prazer em reencontrar o professor Schmidt, de Santa Cruz do Sul. Dia 22, dia 21 é o dia da independência, semana que vem. Dia da independência não, dia da tentativa da independência pelo aquele grupo mineiro, lamentavelmente não conseguiu a independência naquele momento. Hoje, o Brasil, a nível internacional, é um país muito reconhecido e independente.
A nível interno, se nós colocarmos independência como sinônimo de soberania, nós temos avançado bem, mas precisamos avançar muito mais. E no dia seguinte, dia 22, que é também o dia que os portugueses chegaram em Porto Seguro. E já naquele momento não houve, assim, digamos, uma imigração dos portugueses, dos europeus do Brasil. Houve uma invasão, houve uma ocupação. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem que ver o que acontece no nosso planeta como um todo e como é que isso se reflete nas nossas cidades, no Estado, no Brasil. Então, nós precisamos realmente conversar sobre isso. Também, dia 22 de abril de 1970, houve um grande protesto nos Estados Unidos. 20 milhões de pessoas reclamavam contra as alterações na natureza, contra as agressões da natureza. Será que eles tinham razão em reclamar? Então, eu acho que esse tema nós precisamos colocar na ordem do dia. O que acontece é que os gases de efeito estufa que nós geramos em excesso, não é que eles sejam completamente dispensáveis, nós somos completamente dependentes do Sol, não fosse o Sol, nós simplesmente não existiríamos. Parte do calor que o Sol nos envia tem que ser retido na Terra. E isso quem faz são exatamente os gases de efeito estufa. Só que nós os geramos em excesso, principalmente pelo uso do petróleo, e no Brasil, desgraçadamente, a maioria dos gases de efeito estufa são gerados na Amazônia com as queimadas e os deflorestamentos, e também no Brasil, a segunda maior parte dos gases de efeito estufa vem do modo agrícola de produzir. O petróleo, gasolina e diesel, eles têm uma importância muito grande nos municípios grandes. Nos municípios urbanizados, vamos dizer assim, praticamente 2/3 dos gases de efeito estufa são gerados pela gasolina e do diesel. Portanto, se nós quisermos tratar dos problemas ambientais, climáticos, nós temos que tratar do transporte, porque o transporte é o grande usuário do petróleo. A nível internacional, é o que mais gera os gases de efeito estufa, e nos municípios, e em todos os municípios, da questão do saneamento. E aí entra a questão da água, o excesso de água ou a falta de água. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos, assim como no Rio Grande do Sul, uma grande inundação em 2024. Se chover de forma parecida, Jefferson, sabe o que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Porque naquela época, um conjunto de 48 profissionais, nós fizemos um alerta de que criminosamente, desde 2020, o intenso, o suficiente sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre não estava sendo revisado, não estava sendo consertado devidamente. A água entrou pelas comportas, impediu o funcionamento das casas de bombas, e nós tivemos Porto Alegre inundada como nunca antes. O que nós alertávamos, nós dizíamos o que tinha que fazer imediatamente, era consertar as comportas, era fazer funcionar adequadamente as casas de bomba. Diga-se de passagem, o governo federal, desde a gestão Dilma, tinha liberado dinheiro a fundo perdido para o conserto das casas de bombas. Esse dinheiro criminosamente também foi perdido. Portanto, alguma coisa se fez. Aliás, se fechou indevidamente. Eu dizia assim, malditas comportas, já que eu não sei conservar, já que eu não sei cuidar, então eu vou ter que fechar elas. Então, está se fechando
8 comportas, cimentando o espaço que elas davam de acesso ao outro lado, da parte, digamos, a parte não protegida, mas que é importante. Sempre se lutou muito por mais acesso ao porto, mais acesso ao rio. Estão sendo fechadas 8 comportas. Na minha avaliação, poderia ser fechada umas, outras todas têm funções importantes. Parte delas sequer está consertada, portanto, se a água levantar, ela vai entrar por aí de novo, e algumas casas de bombas foram consertadas, outras ainda não. Portanto, estamos muito devagar, não estamos focando adequadamente naquilo que deixou de ser feito e que deveria urgentemente ser feito, e, lamentavelmente, esta é a questão. Quanto à questão das secas no Rio Grande do Sul, nós temos uma avaliação que é de aproximadamente 100 bilhões de prejuízo desde 2014. Agora, por favor, parte desses 100 bilhões seria mais do que necessário, mais do que suficiente para se fazer os reservatórios de água, para se fazer os levantes de água, que, aliás, podem ser feitos com energia do próprio sol, com energia dos ventos, não precisa ser usado óleo diesel ou outra forma de petróleo, e, portanto, nós já deveríamos ter feito isso há muito tempo. Eu diria que nós estamos mais atrasados, e aí muita gente fica muito brava comigo, do que o Nordeste nessa questão de tratar da reservação da água e do uso, porque as chuvas são irregulares, elas não estão presentes exatamente no momento que a gente quer. Portanto, nós precisamos reservar a água para poder usá-la quando precisamos. 100 bilhões de prejuízo em safras, por favor, poderiam ter sido evitados, ou pelo menos poderiam ter sido evitados em parte, e nós poderíamos estar com o nosso Estado adequadamente protegido contra isso. Essa é a minha participação inicial. Obrigado. Pois é, como disse antecipadamente o professor João Pedro, né, quando se trata de mudanças climáticas, as notícias geralmente não são boas, né? E essa letargia do poder público também. E essa questão da seca, deputado Jefferson, já que o senhor atua e está presente sempre no interior do estado, ouvindo, aí o professor Vicente está trazendo uma alternativa, como é que isso impacta e a ideia das alternativas? Porque me parece, por exemplo, assim, 100 bilhões gastos, né, que poderiam ter sido investidos, né? Onde é que está a racionalidade e a irracionalidade aí nesse quadro? Eu vejo que é um problema, repito aqui a frase do professor João Pedro, é um problema eminentemente político que nós estamos vivendo em se tratando da crise hídrica, por exemplo. O novo marco do saneamento já era assim antes e agora ele se fortaleceu em 2020, foi renovado o marco do saneamento, e ele estipula que, a princípio, tem uma agência reguladora responsável pelas águas em nível nacional. Os estados seriam os entes federados que organizariam a política de abastecimento e conservação da água, enfim, e os municípios têm a titularidade do saneamento como um todo. Me parece assim uma dificuldade enorme que nós temos de dialogar os diferentes entes federados e publicizar esse debate sobre a importância da água, a escassez dela ou a abundância. O que estamos vendo aqui é uma mercantilização desse elemento da natureza, que é um problema que a Europa enfrentou lá no final do século passado e viu que não tinha outro caminho senão voltar a estatizar a água a partir de grandes cidades que fizeram esse movimento. Porque o que a gente está vendo aqui, uma empresa que, por exemplo, tem o Itaú como sócio, um fundo de investimentos de Singapura,
não está preocupado em organizar uma política de saneamento básico para o Estado, porque o novo marco do saneamento ele é um engodo. Ele coloca lá uma coisa que aparentemente é positiva, em termos de meta. Até 2033 nós temos que ter 90% do esgoto tratado em todas as cidades brasileiras. Outra meta, a água potável tem que chegar em 97% das residências, das economias assim chamadas. Pois bem, nós aqui no Rio Grande do Sul, só para pegar um exemplo da área de abrangência da antiga Corsã Pública, nós já tínhamos atingido a meta da água, de chegar à água. O que nós tínhamos falha e temos ainda é o tratamento do esgoto. Então, o senhor governador Eduardo Leite vendeu a Corsã sob a promessa de que teria dinheiro dessa empresa privada para investir no tratamento do esgoto, até 2033. Essa empresa conseguiu uma façanha negativa. Ela destruiu o que nós tínhamos de bom, que era a água potável. Claro que sempre é uma área que tem que estar gerindo muito, mas como nós tínhamos funcionários com muita experiência dentro da Corsã, não era qualquer um que entrava, tinha que ter um processo de seleção via concurso, os caras tinham qualificação, usavam produtos que eles próprios já experimentavam há muito tempo. Então, no quesito água, nós estávamos bem. Hoje, o que está acontecendo? A empresa entrou, ela consegue cobrar mais, encontra subterfúgios nefastos para achacar a população, e não está fazendo o investimento no tratamento do esgoto. Essa é a pura verdade. E as comunidades foram atropeladas, os prefeitos, professor João Pedro e Vicente Halber, os prefeitos foram convencidos, inclusive com a assessoria jurídica da própria FAMURS, que não precisavam passar pelas câmaras de vereadores o chamado aditivo com a empresa privada, porque tinha um contrato programa com a empresa pública e convenceram, através de bancas de advogados famosos no mercado, que o prefeito podia estender aquele contrato para uma empresa privada por mais 40 anos, via um aditivo, que é um novo contrato padrão, sem passar pelas câmaras. Um que outro prefeito, mais precavido, passou pela Câmara. Mas mesmo assim foi um atropelo, não teve debate, não teve esclarecimento. O que nós estamos vendo agora? As comunidades estão em polvorosa porque falta água, não tem quem conserte os vazamentos, a água vem com cheiro, com gosto, com cor e pior, pagando mais. Então, as comunidades estão pedindo socorro porque não dominam esse tema. Os prefeitos de diferentes partidos que vêm falar comigo não sabem o que assinaram. Ou pior ainda, se é um prefeito novo. Então, esse debate público sobre a água, sobre outros recursos naturais, não tem sido uma tarefa cumprida pelo atual governo. E ao contrário, ele desorganiza o que já funciona bem, como foi o caso da Corsã Pública, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e eu finalizo com isso, várias cidades pequenas, sobretudo, que têm experiências bem interessantes de fornecimento de água, de tratamento da água, armazenamento, preservação e também tratamento do esgoto. Isso não é trazido como um exemplo positivo. E o que eles gostam, o Gabriel e o Leite, é trazer consultorias de fora, dizer que a empresa privada vai resolver tudo, e é exatamente o contrário. Muito bem. Pois é, senhores, eu gostaria de usar, eu vou usar um pouquinho o subtítulo do livro do professor João Pedro, porque o mais grave problema da humanidade não se torna o problema político número 1, né? Acho que essa é a grande questão, né, que norteia as propostas relacionadas ao tema. Porque o direito a um meio ambiente sustentável e equilibrado é um direito fundamental, né? E aí eu perguntaria aos professores o que deve ser feito. O professor Vicente trouxe algumas alternativas, né? Mas eu queria explorar um pouco mais essa ideia, assim, porque geralmente, muitas vezes, se acusa a quem critica o status que existe a ausência de proposições, né? Então, o que deve ser feito, professores? Em curto, médio prazo? Para nos tirar dessa enrascada, como diz o João Pedro.
Sim. Vou dar algumas opiniões minhas. Primeiro, não dá para entender que a inércia dos políticos seja um defeito dos políticos. Ele é um reflexo do ambiente social, das relações econômicas, do modo como as pessoas veem o seu mundo. Então, os políticos não conseguem ultrapassar certas barreiras. A percepção pública, ou seja, o povo tem que estar entendendo que é uma grande enrascada e que precisa de medidas urgentes e que são sistêmicas. A grande questão das mudanças climáticas é que elas são um fenômeno global e medidas nos municípios ajudam, no estado ajudam, no país ajuda mais, mas elas necessitam de cooperação internacional. Então, é meio desanimador para um político perceber isto. Mesmo os políticos conscientes, eles percebem que o problema é sistêmico e sacrificar todo um governo, digamos, em função de melhorias que vão ter um alcance limitado, não é uma decisão fácil, né? Então, por exemplo, nos partidos de esquerda, que são os que têm sensibilidade para a questão climática no mundo todo, a direita é muito mais refratária, não só os partidos, mas os eleitores são refratários. A maior parte dos negacionistas climáticos estão concentrados nos eleitores de direita. Então, mesmo governos de esquerda, para serem mais arrojados, é difícil, né? É difícil. De todo modo, a gente tem que se convencer da urgência, portanto, ninguém pode usar desculpas para adiar decisões a serem tomadas. O que os municípios podem fazer, no caso, pensando mais na esfera local? Em termos de mitigação, a questão do transporte público gratuito é uma grande alternativa. Você tem que ligar o lado social com o lado ambiental. Então, não são todas as medidas que permitem isso, mas o transporte público gratuito permite. Ônibus elétricos ou ônibus com energias limpas, né? Contemplando a grande parte das pessoas que necessitam de transporte, vai tirar carros das ruas, vai melhorar a qualidade de vida, as pessoas vão perceber melhorias na sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo, esta é uma maneira de retirar combustíveis fósseis do alto consumo que tem em todas as nossas cidades hoje, né? Então, você precisa pensar em medidas desse tipo, ligando o social com o ambiental. Outra questão, arborização urbana. Agora nós temos um Plano Nacional de Arborização Urbana que recomenda que até 2045 todos os municípios tenham o seu plano municipal. A arborização urbana é fundamental tanto para desaquecer, né, o ambiente urbano, para resfriar um pouco, e é a melhor tecnologia existente no mundo hoje em termos de absorção de gases de efeito estufa excessivamente concentrados na atmosfera. Então, a arborização urbana é uma outra alternativa que liga mitigação com melhoria da qualidade de vida. Nós podemos e devemos pensar em cidades maiores, como Porto Alegre, também em rodízio de veículos, né? São Paulo já adotou isso por questões de poluição há mais tempo, né? Com resultados relativos, mas, enfim, grandes cidades têm que pensar na questão do rodízio de veículos. Nós temos que tirar o excesso de carros particulares das ruas. E em termos de transporte de carga, a questão das ferrovias, o Rio Grande do Sul é um péssimo exemplo. Desde a privatização, retrocedeu violentamente. Retrocedeu terrivelmente. Mas o governo federal tem que fazer a sua parte também, no sentido de acelerar a construção de ferrovias. Eu penso que de todos os investimentos federais carentes, né, de aceleração, as ferrovias são fundamentais. No perímetro urbano é difícil, tem a questão de todas as moradias, daquilo que você precisa cuidar, mas o transporte de carga, a meu ver, é urgente para ser
acelerado. O próximo governo federal que assumir, né, a gestão Lula 4, se ocorrer, vai ter que acelerar enormemente os investimentos em ferrovias, a meu ver. Os desafios são muitos, mas eu queria citar estes como exemplos, né, da aceleração da substituição de energia fóssil, né, de combustíveis fósseis, por outras formas e contemplando tanto o lado ambiental, climático, quanto o lado social. Muito bem. O professor Vicente falou agora há pouco, eu sou um porto-alegrense, né? Sou um raro porto-alegrense genuíno, né? A maioria dos porto-alegrenses, eu sempre digo que Porto Alegre é a maior cidade interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas o que o professor Vicente falou me deixou muito preocupado em relação às medidas em relação a Porto Alegre, né? E a situação é grave. Mas eu queria retomar então a pergunta, professor. O que deve ser feito? O que pode ser feito? Bom, a pergunta é para mim, vamos lá então. Então, nas grandes cidades, eu vou reforçar algumas questões aqui colocadas. Acredite, o carro elétrico é mais antigo do que o carro a petróleo. Pois é. Só que o petróleo venceu a guerra. Venceu a guerra e promoveu muitas guerras e influencia a nossa vida desde 1850 danadamente. Bom, eu tenho dito que a introdução dos veículos elétricos ou a retomada dos veículos elétricos será uma das grandes, vamos chamar assim, revoluções da nossa época. Vocês já imaginaram a cidade nossa, de vocês, sem nenhum barulho, sem nenhuma... Os carros elétricos sequer cano de descarga tem. Ora, isso será extremamente importante. Se nós tivéssemos algo como 20% dos nossos veículos elétricos, nós temos hoje aproximadamente 1% dos nossos veículos são movidos à eletricidade. O que teria acontecido agora nessa crise provocada pelo negacionista, fascista Trump? Nada. Por quê? Aí nós não precisaríamos do diesel e da gasolina que nós ainda precisamos importar, embora tenhamos produção mais do que suficiente de petróleo, não temos refino suficiente. Portanto, os veículos elétricos serão uma das grandes soluções, serão uma das revoluções da nossa época, pode me cobrar isso daqui a alguns anos. Segundo aspecto, a questão, nós temos que as cidades, elas são uma ocupação da natureza. Nós temos que refazer as cidades. Eu tive o privilégio de conhecer Medellín, na Colômbia. Em Medellín, em 2016, houve 1.971 mortes por poluição e calor. Pois hoje, Medellín é premiada internacionalmente como a cidade da eterna primavera. O que eles fizeram lá? Semearam mato, colocaram mato dentro da cidade. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que refazer as nossas cidades, nós temos que colocar muita arborização. Não é plantar uma fileira de árvores no meio da avenida, isso é bonito, isso é interessante, mas isso não resolve o problema da poluição, não resolve o problema do calor. Eu tenho trazido essa ideia para cá. Bagé vai implantar este sistema semelhante na Medellín. Sim, senhor, estamos trabalhando o plano em Bagé. Outras cidades estão vendo, como é o caso de São Lourenço, é o caso de Pelotas e de Rio Grande, também estamos discutindo com eles esta alternativa, que será uma grande referência no mundo e será um grande avanço da qualidade de vida. E sobre a questão da água e do saneamento, aquilo que o deputado Jefferson colocou, antes nós tínhamos problemas na água, agora os problemas da água estão piores. O único município que eu vejo assim que vai decididamente resolver um problema histórico de mais de 20 anos de água é Bagé, que está fazendo uma grande obra lá, que finalmente vai ter reservação de água suficiente para atender a população durante
o ano todo sem a necessidade tão, sabe, não tem uma época, não tem um ano que Bagé não tenha que fazer restrição do uso de água. Isso deve ser superado. E a questão do marco legal do saneamento, eu sinto dizer, ele não será cumprido. Porque quando nós falamos em saneamento básico pela legislação, nós estamos falando de água, esgoto, resíduos urbanos e lixos, e estamos falando de drenagem urbana e proteção contra cheias. Nós temos que pegar estes elementos conjuntamente. O governo federal liberou 6 bilhões e meio, esse dinheiro está liberado, para ainda no processo de reconstrução do Rio Grande, liberou 6 bilhões e meio para obras de proteção, principalmente obras de proteção contra cheias. Isso em 2024. Quantas dessas obras estão prontas? 0. Algumas sequer têm projeto. Então, eu acho assim, nós temos que fazer um pacto nacional e estadual a favor do saneamento. Senão, não vai. Os municípios são legalmente os responsáveis. Quantos são os municípios que têm alguma estrutura sequer para fiscalizar os serviços que foram concedidos? Então, todos os municípios têm que ter minimamente algum Cristo lá responsável por cuidar disso, por fazer andar aquilo que já está contratado. A nível estadual, o governo conseguiu simplesmente não mais fazer os chamados comitês de bacias hidrográficas, que são importantíssimos para definir o uso e a qualidade da água de todos os rios. Nós temos 24 comitês de todos os rios do estado. Qual deles consegue funcionar? E outra questão fundamental, quando se vive numa região em que vários municípios estão juntos, o problema não é de um município, como é o caso das regiões metropolitanas. Nós não temos problemas em Porto Alegre ou Canoas, né? A natureza não reconhece as divisões geográficas, principalmente no saneamento, no transporte. Então, um órgão estadual como a Metroplan é fundamental. E a nível nacional, onde o governo tem liberado dinheiro para que se faça aquilo que eu chamo de obras estruturantes, eu acho que nós temos que reivindicar, recriar alguma coisa, algum órgão tipo DNOS, porque o DNOS, o Sistema de Proteção contra Cheias de Porto Alegre, foi feito, foi planejado, junto com engenheiros alemães, pelo DNOS e construído também pelo DNOS. Então, as obras estruturantes, né, eu acho que o governo federal tem que reassumir na sua plenitude, e aí nós teríamos que recriar. Eu estou já prospectando daqui para frente, o governo federal tem feito muita coisa, não estou criticando, eu estou querendo que a gente precise avançar. Se a gente não tiver uma estrutura adequada para enfrentar os problemas do saneamento, que envolva municípios, que são os responsáveis, mas que tenha um apoio fundamental do Estado e da União, e, em cima disso, um pacto com um programa, com datas para cumprimento das obras, nós chegaremos em 2033 e não teremos universalizado o tão importante problema do saneamento, que tem uma relação direta com a saúde, com a qualidade de vida, com a educação, com a geração de emprego. Não há nenhuma política pública com um potencial tão grande quanto o saneamento, mas ele também é a política pública mais, eu diria assim, mais colocada de lado, mais rejeitada, e o resultado é isto que nós estamos vivendo. Pois é, professor, a política pública mais rejeitada, mas tem outra também que é muito rejeitada, né, deputado? Que é a discussão prisional, né? Sim. E essa agenda do que fazer
o que fazer, né? Como é que essa agenda se apresenta na Assembleia hoje? Bom, aproveitando o gancho aqui do professor João Pedro, que os problemas são globais e, portanto, tem que extrapolar as esferas locais, embora importantes também, vejo assim que temos uma oportunidade nesse ano de 2026, que é o pleito, né? Que é a renovação dos governos, quer seja em nível estadual e federal. Está num ponto assim que a cidadania tem que ser instigada pela academia, pela imprensa, enfim, a cobrar dos candidatos proposições que de fato tenham um fundamento, que não seja só aquela coisa da boca para fora, aquela imagem do agente político com um coletinho salvando vidas, né, com seu jet ski, ou se mostrando mais um herói do que propriamente uma jogada de marketing. Um sujeito articulador de políticas, né, proponente de políticas públicas, ou aquele que aprende com quem sabe mais. Esse é o desafio, a meu ver, aqui no Estado e também em nível federal. E para que não dizer em nível internacional? Eu posso falar aqui, talvez muitos não tenham conhecimento, mas embora nós sendo um parlamento estadual, a gente procurou, ao longo dos últimos anos, desenvolver uma integração com os parlamentos dos países vizinhos, sobretudo Uruguai, Argentina e Paraguai, que são costeiros conosco. E a gente tem agora em maio, se não me foge a memória, dia 5 de maio, uma sessão do Parla Sul, lá na minha querida cidade de Santa Rosa, e a gente vai tratar, como já tratamos aqui no Uruguai, tratamos em Santana do Livramento, em Bagé e tantas outras cidades gaúchas, do tema da vida na faixa de fronteira. E ali entra esse tema ambiental com muita força, porque o microclima vivenciado, por exemplo, no outro lado do rio Uruguai, é o mesmo vivenciado para o lado de cá, no lado brasileiro, lado esquerdo do rio Uruguai. A gente tem uma experiência lá naquela fronteira noroeste, que nós somos vizinhos da província de Misiones, na Argentina. E é impressionante, o microclima deles e o nosso, quando tem um problema de estiagem, o excesso de chuvas, os dois países sofrem. Mas não tem políticas pensadas ou articuladas com os agentes políticos que tenha essa sintonia fina de um lado com o outro. Então a gente vai continuar os debates e é um processo, né? Porque muitas vezes até mudam os cidadãos que estão ali representando o povo, mas o acúmulo não poderia se perder. E aí eu até me desafio aqui a falar uma coisa que eu considero muito positivo. Por exemplo, na China, eles têm na universidade um espaço de excelência, mas não só excelência isolada lá. Toda e qualquer política pública é orientada por estudos, por análises feitas há muitas décadas, e é a partir dali que se orientam os grandes projetos, né? O agente político ele se vale daquele conhecimento para aplicar os recursos, enfim, que são definidos lá nos seus espaços. Nós aqui, infelizmente, a gente separa 3 esferas que eu considero fundamental. O institucional, que é o político, que é o judiciário, o executivo e legislativo, ele fica longe da academia, que tem acúmulo, e longe do povo, que tem que participar do processo ativamente, compreendendo que ele deve ser protagonista de qualquer projeto que recupere o nosso planeta. Então, nós aqui temos uma comissão do Mercosul, a presidência da casa também está imbuída desse objetivo, de nós integrarmos os países, ao menos do bloco aqui do Mercosul, para ter políticas que enfrentem esse grave problema. E aí eu acho que o professor João Pedro, já escutei ele falando outras vezes, escrevendo, outros especialistas também, se engana quem pensa que o planeta vai morrer e os seres humanos vão sobreviver. É exatamente o contrário, né? Nós estamos colocando em risco, para quem não quer tomar consciência do ambiente natural, a nossa própria espécie. E ela pode passar, o planeta de alguma forma vai se regenerar. Então eu tenho falado, quem tem filhos, eu sou vô agora, né? Eu tenho uma netinha.
A gente tem que pensar nas futuras gerações. Pelo amor de Deus, essa visão só no economicismo, no ganhar dinheiro agora, de negar a ciência, é uma irresponsabilidade com as novas gerações, para quem não quer pensar na sua. Então, não bastasse tantas doenças aí que estão nos acometendo, me parece muito difícil, assim, quem é apoderado financeiramente se sensibilizar, mas tem que mobilizar as pessoas, aproveitando, inclusive, que é um ano eleitoral. Eleitoral também, né? Pois é. Nos anos 70, um jovem universitário subiu numa árvore ali na frente da Faculdade de Direito da Universidade Federal, aqui em Porto Alegre, parou o trânsito e foi notícia daquele dia. O meu pai, em casa, queria desferir alguns tiros nesse maconheiro. E etc, etc, etc. Mas estava inaugurado no Brasil, então, no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, o movimento ambientalista, que nasce de uma ação desse tipo. E avançamos muito, né, ao longo dos anos, nessa luta, né? Só que agora regredimos, né? Pelo cenário já descrito aqui pelos professores, pelo deputado, né? Um cenário marcado pela lógica de mercado se apoderando do recurso natural. E, por conseguinte, no comprometimento do nosso próprio futuro em relação a isso, né? E aí, com esse cenário de negacionismo, de vários matizes, inclusive o negacionismo ambiental, né? Evidentemente. Mas eu queria trazer um pouco da obra, inclusive do professor João Pedro, para esse debate aqui. O João Pedro fala num estado ecossocial e me chamou muita atenção que ele fez referência agora há pouco, que é preciso conectar o social ao ambiental e que só a partir desse movimento nós conseguiríamos, então, tornar esse problema, o mais grave problema da humanidade, realmente no problema político número 1. Eu queria que o próprio professor João Pedro e o professor Vicente desenvolvesse um pouco em cima dessa ideia de um Estado ecossocial, né? Usando o conceito do próprio professor ali. Bom, eu posso dar alguns pitacos sobre o assunto que eu venho discutindo em sala de aula com os alunos, tentando dizer para eles o seguinte: o termo não é o fundamental. Não. Tanto faz se vocês falem eco-welfare state, usa outros termos, o certo é, no fundo, a questão já apontada pelos ambientalistas e pela ciência é ligar o nosso modo de vida ao planeta do qual dependemos. Esta que é a grande questão. O capitalismo acelerou algo que já existia de algum modo, né, que é a capacidade dos humanos interferirem seriamente no planeta. Nós temos registros históricos antigos dos Homo sapiens provavelmente eliminando outros parentes genéticos, né? Mas a capacidade de intervenção humana, ela se acelerou muito com a Revolução Industrial e com um termo que ainda nem é tão falado, a grande aceleração a partir dos anos 1950. Aí nós, humanos, crescemos em termos de população de forma muito forte, mas os nossos ferramentais de intervenção na natureza se multiplicaram violentamente. E o tal do estado de bem-estar, ele cresce durante o século XX, ele se expande nos países ricos, mas veja só, a nomenclatura estado de bem-estar, ela não é nunca foi em nenhum país pensada fundamentalmente para preservar o ambiente. Ela foi pensada para melhorar o bem-estar. E para você melhorar o bem-estar, você precisa de roupas melhores, casas melhores, transporte melhor, você precisa estar com um conforto térmico, ar-condicionado, tudo isso é bem-estar. Mas às custas do planeta, é o que aconteceu. Então, a grande questão do Estado ecossocial é mudar o paradigma que ainda orienta os movimentos progressistas no mundo, que é a ideia de melhoria do bem-estar. Tá bem, vamos melhorar o bem-estar, mas às custas do planeta, nós vamos nos dar mal, já estamos nos dando mal. Então, o grande debate político hoje é pensar em formas de Estado, que haverão de ser não iguais em todo o mundo, mas formas de Estado que
que combinem no mesmo plano, o bem-estar humano com a preservação dos ecossistemas. É uma tarefa monumental, porque nós não temos muito tempo. Como dizia o deputado Jefferson, as gerações futuras. Quando eu estudava filosofia nos anos 80, gerações futuras era alguma coisa como 400, 500, 700 anos. Nós estamos falando agora das gerações futuras que já estão aí. São filhos e netos que já estão caminhando. Nós não temos segurança de que estas gerações futuras terão um ambiente interessante para viver. Para não me alongar, eu vou dar apenas um exemplo da urgência. Nas férias agora de fevereiro, tiramos uns dias para visitar Mendoza, na Argentina. Um grupo de 4 casais, né, e subimos lá para os Andes. Toda aquela região de Mendoza, a cidade não é tão grande, mas a região de Mendoza envolve 1 milhão de pessoas. Todas aquelas pessoas e toda a economia depende de água das geleiras dos Andes. Nós já temos uma perda de entre 30% e 40% da neve que se acumula anualmente, e o tal Rio Mendoza ele está completamente seco. Hoje eles fazem reservagem de águas mais no alto e vão liberando a água, que inclusive para os vinhedos, para o famoso vinho Malbec, é uma água controlada. Não pode você agora começar a criar novos vinhedos, porque a água é mensurada, ela é limitada. Então, para este pessoal lá, se já perdemos uns 30% da neve que se acumula, vamos pensar mais daqui a 20 anos, logo ali. O que será daquela região em termos de abastecimento de água? E chove lá, segundo nos falaram, umas 5 vezes por ano. 5 vezes por ano. Eles têm 200 milímetros de precipitação pluviométrica por ano. Ou seja, é muito pouco, e o tempo escasseia. No mundo todo, calcula-se em torno de 2 bilhões de pessoas que dependem de água de geleiras. Talvez não de forma do mesmo modo como lá em Mendoza, mas 2 bilhões de pessoas é 25% da humanidade, dependendo de que o aquecimento global não seja tão forte a ponto de derreter praticamente as geleiras, e não as geleiras propriamente, a neve acumulada nos picos. Então, pessoal, a situação está muito grave e nós precisamos trazer isso para dentro da política. Esta é a grande questão. O Estado ecossocial ele vai ter que ser implantado às pressas para nós termos chances melhores, porque as condições estão muito ruins. Para terminar a minha fala, o professor James Hansen, um dos maiores climatologistas do mundo, desde 2024, ele está prevendo que no ano que vem a temperatura do ano possa chegar a 1,7 graus centígrados. 1,7. Já estamos superando o Acordo de Paris, mas 1,7 graus no ano que vem, tomara que não se confirme, mas já está no horizonte das previsões, Ou seja, temos que agir rápido, de forma coordenada, e isso depende de política, depende fortemente de política. Obrigado, professor. Professor Vicente, o Estado ecossocial é o caminho? Eu creio, eu vou falar exatamente sobre isso. Dizer que, lamentavelmente, nós não vamos atingir 1,7 de aumento da temperatura do planeta no ano que vem. Nós já atingimos. E a continuar neste ritmo, o planeta realmente estará em risco. Não, alguém vai dizer que é um exagero. Não é. Eu pergunto, qual o dia que não existem sérios problemas climáticos, tanto de grande porte como de médio porte, no planeta, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? Não há um dia em que nós não vivemos isso. Bom, se esta situação se acelerar, 3 pontinhos.
Dia 22 de abril, vou repetir isso, é o Dia da Terra. É o Dia da Nós Terra. precisamos... É o Dia da Terra. É o Dia da Terra. Nós precisamos conversar sobre isso. Assim como nós falamos do Grêmio, do Inter, nós precisamos falar sobre isso entre nós, nas nossas famílias. Nós precisamos colocar isso no dia a dia, e a política tem que refletir o dia a dia das pessoas. Portanto, no dia a dia e na política. Então, nós precisamos ter outros modos de produzir, tanto na indústria como na agricultura. Em 2015, em Paris, o Brasil assumiu o compromisso de implantar o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é um conjunto de métodos que fazem com que não se gere tanto gás de efeito estufa, se produza muito melhor, de muito mais qualidade e com muito mais produtividade. É possível de fazer? Claro que é possível. E será muito melhor. Nós precisamos transformar as nossas cidades com um saneamento básico melhor, com arborização, com veículos elétricos. Isto é possível? Claro que é possível. E teremos grande qualidade de vida. É possível as indústrias produzir sem produzir resíduos, fazendo toda a transformação interna, a chamada indústria de resíduo zero. É possível. Ela vai ganhar mais dinheiro, porque ela vai também ganhar dinheiro em cima do tratamento, em cima da reciclagem dos resíduos, e será melhor para todos. Portanto, é possível construir um mundo equilibrado, sustentável? Esse mundo sustentável, equilibrado, será melhor para todos? Será? Esse mundo equilibrado será mais caro? Não, não será mais caro. Poderá necessitar alguns investimentos iniciais para a transformação, mas depois será mais eficiente, estará em sintonia com a natureza, ajudar a recuperar a natureza, e a médio e longo prazo fará com que nós tenhamos de novo menos problemas climáticos como nós temos hoje. A dar continuidade a esses problemas climáticos, a natureza já nos avisou. Ela não conseguirá mais sustentar essa peteca chamada planeta Terra. Precisamos falar disso cotidianamente. Precisamos colocar isso na ordem do dia e precisamos mudar as nossas formas de produção, as nossas formas de viver, para sistemas bem melhores e com mais qualidade de vida. Todos ganharão. E a natureza agradecerá profundamente. Muito obrigado, professor. Eu confesso que eu saio desse programa um pouco mais otimista, apesar da premissa inicial, inclusive com essas palavras do professor Vicente. Deputado, palavras finais. Precisamos colocar na ordem do dia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero agradecer muito a esses dois mestres aqui, doutores, que nos trazem tantas informações e convicções em torno do que estudam e comprometimento. Acredito que a gente gravar, né, falar sobre esse assunto, transmitir para as pessoas, simboliza também o nosso compromisso com a vida melhor para os seres humanos e para o planeta Terra como um todo. Acho que essa dívida do estado de bem-estar social, ela tem que ser paga. E nós temos essa visão de mundo, esse compromisso, e fico muito feliz que esses dois grandes nomes tenham nos dado a honra aqui, né, Celso, de estar lado a lado nessa ocasião. Meu muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Muito obrigado. Como eu disse antes, paradoxalmente eu saio mais satisfeito, porque até mais informado, inclusive, né, de alternativas de médio e curto prazo que podem ser feitas pela ação política, né? Muito obrigado aos professores novamente, né? Esse foi mais um ProsaCast. Reforço a dica do deputado Jefferson, né, a respeito da obra do professor João Pedro Schmidt.
mudanças climáticas, por que o mais grave problema da humanidade não se tornou o problema político número 1, editado pela Unisc. Mas nós vamos tratar de torná-lo o problema político número 1. Muito obrigado a todos e todas. Assistam o nosso programa no canal do deputado Jefferson Fernandes no YouTube. Obrigado, professores. Um abraço. Valeu.